Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, hoje e para sempre. Salmo 126. Vamos ler esse salmo também bem conhecido da palavra de Deus. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. E então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 126 nos fala sobre um coração restaurado, uma vida restaurada. Todos nós vamos ter desgastes, vamos ter momentos difíceis, estações difíceis, todos nós vamos passar por isso. Mas a Bíblia nos dá uma esperança tremenda. Lá em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo diz que agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior destes é o amor. Mesmo sabendo que vamos passar momentos difíceis, a fé, a esperança e o amor vão marcar a nossa vida, de fato. De alguma maneira, às vezes até surpreendente, às vezes as pessoas olham para nós e veem em nós uma graça de Deus no meio das dificuldades, que elas se surpreendem. Mas é isso mesmo, a graça de Deus nos basta, nos sustenta, nos fortalece. E o Salmo 126 é um salmo provavelmente pós-exílico, porque fala do povo de Israel em um momento de restauração. A Bíblia diz que Deus, ele disciplinava, ele corrigia o seu povo na caminhada com ele. Toda a caminhada com Deus, dos homens de Deus e da nação de Israel na Bíblia, ela é marcada, essa caminhada, por correção, por disciplinas, quando o seu povo se afasta do seu propósito, quando o povo de Deus endurece o coração. Deus é um pai que ama, e ele disciplina e corrige para que nós sejamos santificados, como a palavra do Senhor nos mostra em muitos textos. E o Deus que disciplina levou a nação de Israel para o cativeiro na Babilônia. É muito forte esse ensinamento através desse contexto. Eles ficaram 70 anos como refugiados numa nação totalmente diferente da cultura deles, e rodeada de ídolos, onde a idolatria, a imoralidade e também a vida voltada para os prazeres era a grande marca da Babilônia, o orgulho. Você lê Daniel capítulo 1, os banquetes que eram dados ali na Babilônia. Israel teve que ficar 70 anos ali para que se cumprisse a correção de Deus. Mas após os 70 anos, a graça de Deus, Daniel vai discernir isso em Daniel capítulo 9, e ele ora, e ele clama, ele intercede para o que Jeremias profetizou, que seria 70 anos, viesse a se cumprir, a restauração deles, e eles são restaurados. No tempo de Esdras, Neemias, eles voltam para a sua terra, eles voltam para Jerusalém. Jerusalém estava destruída, devastada, mas Deus começa um processo de restauração. As casas começam a ser reconstruídas. Tudo começa da reconstrução do altar, do templo, dos muros. Eles começam a ver aquilo que tinha morrido, aquilo que tinha sido destruído, sendo ressuscitado, sendo restaurado pela mão poderosa de Deus. Salmo 126 fala dessa restauração, e algumas marcas dessa restauração estão aí. Primeiro, o texto diz que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, versículo 1, ficamos como quem sonha. Quando a gente começa a experimentar essa graça restauradora de Deus, nós ficamos como quem sonha, ou seja, nós ficamos surpresos, nós ficamos admirados, nós ficamos impressionados com essa graça de Deus,
de pegar áreas da nossa vida que estavam destruídas, devastadas, às vezes a nossa vida emocional, às vezes situações familiares, situações financeiras, áreas da nossa vida que por desobediência muitas vezes foram afetadas, mas a graça de Deus vem quando nos arrependemos, oramos, buscamos o Senhor e começa a restaurar novamente todas as coisas. A palavra restauração no hebraico tem a ver com trazer de volta o estado original, devolver o estado original das coisas. Deus trazer de novo a paz, Deus trazer de novo a edificação de coisas que foram destruídas. Às vezes a nossa fé precisa desse toque restaurador de Deus. Surpreendidos! Quem conhece a Jesus sabe que Ele nos surpreende e Ele pode restaurar todas as coisas na nossa vida. Outra marca que tem aí de um coração restaurado, de uma vida restaurada, é a alegria transbordante. Você percebe no Salmo um tom de alegria eufórica. Versículo 2, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. E no versículo 3 diz, de fato o Senhor tem feito grandes coisas por nós, por isso estamos alegres. Uma das coisas que é roubada de nós, quando a gente passa por qualquer nível de aflição, de dor, é a alegria. E eu não estou falando sobre a alegria de ficar rindo de coisas, às vezes até banais, que às vezes é fuga. Eu estou falando da alegria do Senhor, da alegria que traz lucidez, a alegria que traz paz, a alegria que nos faz enxergar a vida, enxergar aquilo que Deus está fazendo, perceber, uma alegria que nos dá temor, uma alegria que nos faz querer viver plenamente para Deus e também falar do amor de Deus para todo mundo. É a alegria do Senhor que é a nossa força, é a alegria fruto do Espírito, é a alegria da presença de Deus, que a Bíblia diz que na presença de Deus há plenitude de alegria. É a alegria de viver, de se santificar, de orar, de lutar contra o pecado. É a alegria de acordar e buscar a Deus, estar na presença dEle. Quando Deus restaura a nossa força, nossa fé, nossa vida, há uma alegria que é devolvida para nós. A alegria da salvação, a alegria que o nosso nome está no livro da vida, a alegria de obedecer a Deus. Essa alegria é marca de um coração restaurado. Outra marca aí de um coração restaurado, que Israel também experimentou, é o testemunho público do que Deus tem feito. O texto diz, então entre as nações se dizia, versículo 2, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. O nosso testemunho é visível, nossos amigos, a nossa família, as pessoas, e esse testemunho vai se expandindo. Onde você vai, as pessoas vão olhar para você e vão perceber Jesus, vão perceber as marcas do poder de Deus, vão perceber, há pessoas que são ímpias, não querem Jesus, mas elas percebem que há uma graça especial de Deus na nossa vida. Quando o nosso coração está sendo restaurado realmente, as pessoas vão reconhecer grandes coisas que o Senhor tem feito na nossa vida. Você imagina mais uma vez a cena de Israel, a nação está no cativeiro, alguns poucos ficaram ali em Jerusalém, pessoas mais pobres, a cidade devastada, e de repente Deus começa um processo de restauração. Traz Esdras, traz Neemias, usa Zorobabel, usa outros homens, e ali eles começam a trabalhar em favor da reconstrução de uma cidade. E quando as nações começam a saber, aquilo vai impressionando as pessoas. Como que pode? A cidade estava destruída, devastada. Amado, Deus é poderoso para recomeçar coisas na nossa vida, para reconstruir, para reedificar áreas da nossa vida. Nós precisamos crer, nós precisamos realmente se submeter ao que Deus está querendo fazer na nossa vida, para que a gente veja aquelas áreas sendo restauradas. E a Bíblia diz, a glória da última casa será maior do que a primeira. Quando estavam sendo ali visitados por essa restauração, o povo de Israel recebeu essa palavra profética através do profeta Ageu: a glória da última casa será maior do que da primeira. Porque às vezes, como o povo de Israel, eles viram o templo edificado por Jerusalém, por Salomão em Jerusalém, e o templo ali
com aquela beleza toda que foi terrivelmente devastado. Às vezes a gente olha áreas da nossa vida que já foram tão belas, e quando a gente passa por um nível de destruição, de devastação, a gente não consegue crer que podemos restaurar aquilo que foi perdido. Podemos voltar a ver aquela beleza toda, aquela glória toda. A promessa de Deus sempre é que quando a gente se submete à restauração, Ele vai fazer algo ainda maior e surpreendente na nossa vida. Você pode amar a Jesus, conhecer a Jesus, se relacionar com Jesus de uma maneira que talvez você ainda nunca experimentou. Por mais que eu e você já tenhamos tido experiências com Ele, Ele é o Deus que restaura o nosso testemunho público, para que as nações vejam a sua glória em nossa vida. E em último lugar, mais uma marca aí da restauração de Deus, que a restauração de Deus devolve para nós a capacidade de semear, mesmo nos momentos difíceis da vida. É interessante quando o versículo 5 diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, vai voltar com alegria. O salmista está dizendo: o nosso Deus é poderoso, Ele restaura, Ele devolve aquilo que a gente perdeu, e Ele faz isso de duas formas. Ele faz isso como as torrentes do Negueb, versículo 4. Negueb é a região no sul de Israel, desértica, plenamente desértica, um ar extremamente seco, mas que em alguns momentos do ano, e nem sempre, mas vem tempestades, vem grande chuva que rega aquele lugar, e aquele lugar que geralmente é seco, é árido, de repente Deus derrama chuvas tão fortes que começa a correr aquelas águas e até nascem aqueles rios e ribeiros, ainda que sejam temporários. O salmista está dizendo que Deus faz isso na nossa vida. Talvez você e eu passemos por um momento de grande aridez, mas vem aquela chuva de Deus, vem um derramar do Espírito, vem um derramar de uma graça em alguns momentos, que começa a brotar novas fontes dentro da nossa alma, do nosso espírito. Deus faz isso de maneiras assim, graciosas, poderosas e inesperadas, mas Deus também restaura através de processos, e é o que Ele está dizendo aqui, que há momentos que Deus não vai fazer algo extraordinário, apenas pontual, mas Deus vai fazendo enquanto a gente continua semeando, obedecendo, adorando, caminhando, mesmo que os nossos olhos estejam com lágrimas. Então, quando o Senhor restaura a minha sorte, Ele devolve para mim a capacidade de continuar obedecendo, semeando, mesmo chorando. Mesmo não vendo resultado naquele momento, nós continuamos plantando, sabendo que vamos colher, que vamos ver o fruto, que vamos ver resultado no tempo de Deus, no tempo oportuno de Deus. A restauração devolve essa capacidade de crer que vale a pena perseverar, que vale a pena continuar obedecendo a Deus. A Bíblia diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque se não desfalecermos, nós vamos colher os resultados. Amado, o que nós precisamos é manter e cultivar uma alma restaurada. Que Deus possa restaurar através dessa palavra a nossa fé, a nossa esperança, a nossa capacidade de amar pessoas, de amar a nossa família, de amar o que Deus ama, de se submeter aos processos de Deus, para que a gente possa ser um testemunho para as nações, para que a gente possa glorificar a Deus, porque o propósito da restauração é trazer glória ao nome do Senhor e testemunho para que outros vejam a glória de Deus em nós. Vamos orar. Pai, obrigado, porque a palavra do Senhor, ela restaura a alma. A palavra do Senhor restaura a fé, a esperança, a capacidade de amar. Deus, nós não temos estas virtudes inerentes em nós, mas vem de Ti, e oramos nessa manhã, Pai, que o Salmo 126 possa se cumprir na vida de cada um de nós, nos momentos que passamos de aridez, de sequidão, nos momentos que passamos de correção, de disciplina,
Nos dias maus, que o Senhor renove o nosso coração na fé, para que possamos crer e nos submeter aos processos do Senhor, de restaurar a nossa vida, de restaurar a nossa paz, a nossa alegria, para que o nome do Senhor seja glorificado, Jesus, em nossas vidas, através de nós, teu nome seja reconhecido e glorificado. Te pedimos isso, Pai, essa restauração da nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor.